Salve, salve meu povo, professor Rômulo na área, e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma questão resolvida do vestibular da UNB do ano passado, 2019, beleza? Uma questão bem simples, do tipo B, e vocês vão ver que essas questões, elas não são bicho de sete cabeças. Então, é só ter atenção que você consegue responder qualquer questão do vestibular da UNB. Bora lá que eu vou desmistificar essa questão aqui para vocês. Então, a questão que eu escolhi para responder foi a questão 87, beleza? Para iniciar, vamos fazer a leitura do texto, esse textinho aqui auxiliar para a resolução da questão 87. Vamos lá. Os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados que envolvem um núcleo metálico ou rochoso. Ao se aproximar do Sol, o cometa passa a exibir uma cauda longa e brilhante, que surge em razão da evaporação na superfície quando exposta ao calor do Sol. A figura a seguir representa um cometa no formato esférico com diâmetro sólido total D, de 1000 metros. O núcleo metálico interno tem diâmetro DI de 400 metros e é coberto por uma mistura de gelo composto de vários elementos leves em estado sólido. A massa de gelo corresponde a 36% da massa total do cometa. Nas condições às quais esse cometa está submetido, o gelo vai diretamente para o estado gasoso a temperatura de 14 Kelvin. Então, esse aí é o textinho auxiliar para ajudar a responder a questão 87. Vamos aí à leitura da questão 87. Considere que a massa de gelo sobre o cometa seja igual a 4,9 vezes 10 a décima quilogramas, que a temperatura inicial do gelo seja 4 Kelvin e que os calores específicos e latentes do gelo sejam respectivamente iguais a 0,05 Joule quilograma menos 1 Kelvin e 0,1 Joule quilograma menos 1. Nessas condições, calcule a quantidade de energia em joules necessária para evaporar toda a cobertura de gelo do cometa. Divida o valor encontrado por 10 à oitava. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então vamos lá, pessoal. Ó. Já temos aqui de informação temperatura inicial de 4 Kelvin, a massa é de 4,9 vezes 10 a décima. Aqui eu tenho o calor sensível, aqui eu tenho o calor latente, beleza? Aí no final eu vou ter que dividir aqui o meu resultado para marcação no caderno de resposta pela potência de 10 elevado a 8. Aqui no texto auxiliar ele diz para a gente que nessas condições a qual o cometa está submetido, o gelo ele vai diretamente para o estado gasoso a uma temperatura de 14 Kelvin. Pessoal, essa questão ela vai tratar do conceito de calor sensível e calor latente. Simples assim. Se você lembrar da equaçãozinha do calor sensível e da equaçãozinha do calor latente, você resolve essa questão sem nenhum problema. Então, olha só, ele está pedindo que a gente calcule a quantidade de energia em joules. Essa energia ela vai ser a energia que eu preciso fornecer para o gelo variar sua temperatura, ou seja, quantidade de calor sensível, mais a energia para provocar a mudança do estado físico, quantidade de calor latente. Então, a minha energia vai ser quantidade de calor sensível é a massa da substância vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, mais o calor latente é a massa vezes o calor latente, nesse caso de vaporização. Aí, pessoal, antes de substituir os valores, você só precisa se atentar às unidades de medida. Se está todo mundo dentro das unidades. E aí depois é só colocar os valores e fazer a continha. Então, observa, a massa está em quilograma, a temperatura em Kelvin. Aí vamos olhar aí para as constantes. Aqui eu tenho quilograma, Kelvin, quilograma. E aí a minha energia, então, no final vai ser dada em Joule.
observa que todas as unidades estão dentro do Sistema Internacional. Então, como não há necessidade de conversão de unidade, é só substituir os valores agora e fazer a continha. A massa, 4,9 vezes 10 elevado à décima, vezes o calor sensível, 0,05, vezes a variação de temperatura. A temperatura final, que vai ser 14, menos a temperatura inicial, que é 4, beleza? Mais a massa, para calcular o calor latente, que é 4,9 vezes 10 à décima, vezes o calor latente de vaporização, que é 0,1. Agora é continha, pessoal. Fazendo a continha aqui dentro do parênteses, né, 14 menos 4 vai dar 10. E aí você vai pegar 10 vezes 0,05 vezes 4,9 vezes 10 à décima. Fazendo a continha, nós vamos obter 2,45 vezes 10 elevado à décima, mais 4,9 vezes 10 à décima vezes 0,1. Isso aqui vai dar 4,9 vezes 10 elevado à nona. Como eu tenho que fazer a divisão no final por uma potência de 10 elevado a 8, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as potências aqui com o expoente 8, né? Para que eu possa fazer a soma das duas energias e depois para que minha divisão seja feita de forma prática, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu vou pegar a vírgula, vou caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque andando com a vírgula 2 casas para a direita, eu vou ter que subtrair 2 no expoente aqui. Para o 4,9, o que eu vou fazer? Eu vou andar uma casa com uma vírgula para a direita. Fazendo isso, eu vou subtrair 1 aqui no expoente. Beleza? E dessa forma, os números vão ficar com a potência 10 elevado a 8. Eu vou poder somar e depois fazer a divisão para obter o valor que eu vou marcar no meu caderno de respostas. Então, aqui nós vamos ter que a energia vai ser 245 vezes 10 elevado à oitava, mais 49 vezes 10 elevado à oitava. Somando aqui os valores, nós vamos obter 294 vezes 10 elevado à oitava. Aí, para marcação, no caderno de resposta, eu vou ter que vir aqui e dividir esse valor por 10 à oitava. Este 10 à oitava com este 10 à oitava simplifica, e aí eu tenho a minha resposta para a marcação no caderno de respostas, que é o valor 294. Note que o meu resultado aqui vai ser joule, tá? A energia medida em joules. Aqui o resultado também, 294, é joule, beleza? Aí você vai lá no caderno de resposta, marcar centena, dezena e unidade. Então você vai marcar 2, 9, 4. E assim você encerra a sua questão. Simples, prática, bem facinho, beleza? Tá aí, o vestibular da UNB não é esse bicho todo. Basta você estar bem preparado, beleza? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilha aí com seus amigos que estão estudando para o vestibular ou para o PAS, tá certo? Esse tipo de questão seria uma questão abordada no PAS 2, beleza? Então, isso aqui já pode servir como ferramenta auxiliar no seu estudo, beleza? Muito obrigado e até o próximo.